Bom dia, Ivan. Acordar o povo, né? Vamos acordar o povo, que hoje é segunda-feira. Bom dia quem está chegando agora. É, isso mesmo. Acordar o povo que está dormindo ainda. Mas acredito que daqui a pouco vai estar. Bom dia, Mirna. Acredito que daqui a pouco todo mundo acorda, todo mundo acorda. De repente tem gente que já está no caminho, mas eu não quero me demorar, porque vai ficar gravado aí. E aí, vamos começar. Gente, bom dia. Já estamos com um número suficiente para começar, eu já não estou só. Mas bom dia. Hoje eu tenho uma palavra para trazer para vocês. Tenho depois para trazer a continuação da Rebeca, afinal de contas eu comecei o estudo de Rebeca, mas aí ontem o Paulinho me pediu para eu fazer hoje pela manhã e eu não tinha concluído o estudo ainda de Rebeca, mas eu acredito que essa semana eu já vou trazer aqui na live. Então, o que aconteceu? Ontem eu tive essa oportunidade, lembra que Rebeca, uma coisa que Deus me ensinou muito com Rebeca foi não perca as oportunidades. Então, toda oportunidade que eu estou encontrando na minha frente, analiso, claro, óbvio, vejo se é de Deus e vou para cima. Porque acredito que foi o que aconteceu com Rebeca. Então, ontem o Paulinho me pediu para eu fazer hoje e Deus ele me trouxe uma palavra ontem no profético e eu queria compartilhar com vocês. Eu não sabia qual era a palavra profética que eu ia levar ontem, até porque eu estava no evento e aí já próximo já estava no culto e o Henrique até me perguntou, você já tem a palavra profética? E eu falei, não, não tenho, mas eu sei que ele vai me dar. E foi uma experiência muito interessante porque eu tenho procurado me mover debaixo dessa atmosfera, debaixo dessa direção. Claro que eu não era assim, a maturidade traz isso. E ontem ele me trouxe a palavra que eu quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Está em Gênesis 2, 21, 22. É uma palavra super comum, mas não existe nada comum quando nós estamos diante da palavra de Deus e vocês vão confirmar mais uma vez aqui, olha só. Diz assim, cadê? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Versículo 22, ele diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. O que saltou no meu espírito quando eu li essa palavra? Em primeiro lugar, vamos contextualizar o que estava acontecendo naquele momento quando Deus colocou Adão, fez Adão adormecer, ter um sono profundo. Havia uma necessidade, nós sabemos que Deus ele tinha colocado o homem ali no paraíso, no jardim, na verdade, já tinha feito todas as coisas, já tinha construído céu, terra, todos os mantimentos que era necessário para que o Adão estivesse lá, ou seja, para que o homem habitasse naquele lugar. Mas chegou um dia, que foi esse tal dia, em que Deus viu, como eu falei aqui em 21, no 20, você vai conseguir ver isso, que ele viu que havia necessidade de uma mulher, de uma ajudadora. E o que isso significa para nós? E aí ele coloca Adão em um sono, pega, essa história conhecida, abre, pega a costela de Adão e transforma em uma mulher. O que saltou no meu espírito com relação a isso, naquilo que Deus estava fazendo? Eu tenho buscado, e eu creio que essa é a vontade de Deus, eu tenho dito sempre isso para Deus desde quando eu me converti, que eu quero viver essa realidade da mente de Cristo. E nesses últimos dias, nesses últimos anos, Deus ele tem me levado exatamente para esse lugar de uma mente transformada, esse lugar de acessar a mente de Deus.
E a partir do momento que nós acessamos a mente de Deus, nós já entramos num universo completamente diferente do natural. Então, ele me levou nessa palavra para eu entrar exatamente nessa mentalidade, nessa visão do céu para a terra. Então, havia uma necessidade e Deus viu que havia uma necessidade. Se você for olhar o contexto da história, né, aí em Gênesis 21 e 22, Adão não pediu uma mulher para Adão. Adão não pediu uma mulher para Eva. E isso já fala algo de Deus e também do nosso Pai. Significa que Deus, ele está sempre atento, como está escrito na sua palavra, que ele passeia pela terra, os olhos dele estão sobre a terra, então isso já confirma isso. Então Adão, ele não pediu uma mulher para Deus, mas Deus viu a necessidade, que era bom que o homem não andasse só, e providenciou uma mulher, sem Adão pediu. E aqui nós já temos um aprendizado do perfil de Deus, da natureza de Deus, de como Deus pensa, é o cuidado de Deus. Então, Deus, muitas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus, e isso é lícito, e Deus nos abençoa. Mas Deus é um Deus tão maravilhoso que por isso que a palavra de Deus diz que ele nos dá muito além do que aquilo que pedimos ou pensamos. E nesse momento, nesse contexto, Adão não pediu, ele não orou pedindo uma mulher. E eu quero trazer exatamente isso para você, que Deus ele é um Deus cuidadoso. Então, se ele deu esse ambiente, esse lugar para Adão, então ele se preocupou com tudo. E apesar dele já ter providenciado tudo, chegou um dia em que ele viu a necessidade. Então, na minha vida e na sua vida, se você está debaixo de uma direção, se você está debaixo, e nós já estamos debaixo dessa paternidade, desse cuidado, ele está atento com a minha vida e com a sua vida. E isso nos traz segurança, porque o mundo não nos traz segurança. O mundo realmente ele é um lugar inseguro, tomar decisões não é nada confortável, mas eu quero dizer para você que aqui, quando você está debaixo dessa paternidade, quando você entende, você olha a Deus não mais como um Deus soberano, mas também como um Deus de cuidado e que providenciará todas as coisas para você, mesmo que você não peça. E dentro desse contexto, eu observei 3 coisas de Deus, da mente de Deus, que foi exatamente cuidado, provisão e transformação. Ele providenciou, ele trouxe aquela provisão para Adão. E da mesma forma, nós podemos ver outros exemplos disso na palavra de Deus, que foi exatamente da multiplicação dos pães. Então, Deus cuidou daquele povo. Agora, vamos lá para essa passagem, quando houve a necessidade. Olha só, existiu uma necessidade com Adão, existiu uma necessidade também para aquelas pessoas serem alimentadas. Deus cuidou disso, providenciou e ele transformou. Então, Deus ele é um Deus de cuidado, de provisão e de transformação. Juntando isso, você consegue ver como que Deus começa a trabalhar, como que Deus começa a operar. Então, por isso que para ele não tem impossibilidade. E nós sabemos disso. E a partir do momento que nós entramos nessa atmosfera, a partir do momento que nós entramos dentro desse contexto de realidade, olha só, Deus não tinha uma mulher, mas ele pegou Adão, e através dele ele transformou. Outra coisa também eu aprendi aqui, que a sua necessidade, olha só, a necessidade de Adão estava dentro dele. E nós temos ouvido muito isso, não é? Que tudo que você tem está dentro de você, tudo você pode. Eu sempre tinha levado, eu acredito que isso é sempre levado e não está errado, sempre isso contextualizando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui dentro de nós. Mas dentro desse contexto aqui, Deus mostra mais uma vez que realmente tudo aquilo que eu preciso está dentro de mim. Só precisa o quê? Do toque de Deus para ser transformado. Então Deus ele pegou, transformou, ele abriu
como a Bíblia fala, ele pegou a costela de Adão e transformou em uma mulher. Então, eu não sei qual é a sua necessidade, mas isso já nos leva, isso já me levou a ampliar a forma como eu tenho que pensar para pedir as necessidades que estão diante de mim. Por exemplo, Senhor, eu tenho essa necessidade. Eu não sei como que eu vou atender essa necessidade diante de um contexto natural. Mas eu sei que o que está dentro de mim pode ser transformado por você. Por que eu estou falando isso? Porque tudo aquilo que Deus está falando em sua palavra, como eu falei na live anterior, eu entendo que tudo aquilo que ele tá nos ensinando, os contextos, os acontecimentos, a forma como ele está trabalhando, eu tenho observado muito isso. Ele está querendo dizer para nós exatamente, olha, fique atento, olha como eu trabalho, olha como deve ser, olha como é que você tem que pensar. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos para funcionar da mesma forma que Ele. Da mesma forma que Ele. Então, claro que eu não tenho o poder para colocar a mão em mim e tirar e transformar algo em mim. Mas Deus, com todo o seu poder, Ele tem essa capacidade e essa autoridade para fazer. Mas essa história, ela vira uma chave para que nós possamos entender que realmente aquilo que está dentro de mim pode ser transformado por Deus. Está dentro de mim, mas pode ser transformado por Deus. E a palavra de Deus, ela é um exemplo disso. Aquilo que eu recebi, aquilo que você recebe, aquela direção que você recebe, quando você entra em ação para fazer aquilo que Deus está te orientando a fazer, tudo se transforma. Então, aquele ambiente do jardim, ele foi transformado por uma ação de Deus com a participação de Adão. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual o ambiente, o contexto de vida que você está vivendo hoje, mas isso te leva exatamente para, em parceria com Deus, porque isso já puxa a nossa total dependência de Deus, dependentes, e é o que nós precisamos entender, que é dependentes mais parceiros, não é dependentes sozinhos, onde só Deus vai fazer as coisas. Não, a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus. E aqui já começa a primeira participação, onde Deus usa o homem e realiza através do homem coisas extraordinárias. Porque eu não tenho poder. É tanto que depois Eva, se a gente for olhar, nós mulheres, nós geramos vida. E Deus gerou vida através de Adão, criando Eva, né? E outra coisa que me chamou muito a atenção foi que existe uma necessidade, para que isso aconteça, existe uma necessidade de um relacionamento. Adão, como nós sabemos, ele tinha um relacionamento com Deus. Se esse relacionamento não existisse, ou se esse relacionamento não existir, todas as promessas, elas são apenas palavras. E é o que tem acontecido e o que acontece com muitas pessoas. E nós precisamos trazer essa verdade para a nossa vida, de que aquilo que nós estamos aprendendo com a palavra, ou enxergando, tendo uma leitura, ampliando a nossa visão, ampliando a nossa mente, o nosso entendimento daquilo que está escrito na palavra de Deus, ela é algo transformador. E se isso não existir, isso parte de um relacionamento, como eu falei, ela se sustentará apenas em promessas e em palavras, como eu escrevi aqui, apenas em palavras que, como eu coloquei assim, servir apenas como palavras que vão apoiar métricas da nossa paternidade. Será apenas um apoio. Ah, tá. Então é uma promessa de Deus, um dia isso vai acontecer. E não é assim. Esse não é o desejo de Deus, essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós paramos para observar o que nós estamos vivendo hoje, se nós
se nós contextualizarmos e vivermos uma vida conforme esse entendimento, o mundo pode estar um caos à nossa direita e à nossa esquerda. Mas se nós andarmos na consciência de que nós estamos andando em princípios, andando em parceria com Deus, debaixo de uma autoridade aqui na terra, que eu creio muito nisso, debaixo de uma autoridade de um homem de Deus, como sacerdote, se eu tenho cumprido os princípios, e aí eu não quero tocar aqui nessa questão de regras, porque princípios é uma coisa, regras é outra coisa completamente diferente. Mas eu quero te atentar exatamente para isso, que a partir do momento que você começa a contextualizar dentro dessas verdades e dentro dessa realidade de Deus, todas as suas necessidades, elas passam a ser transformadas, porque foi exatamente isso que ele fez. Dentro de uma necessidade, ele transformou algo para trazer uma provisão para o homem. E eu quero dizer exatamente isso para você. Não tema diante daquilo que Deus ele tem te colocado para fazer, porque Deus deu ali a responsabilidade para Adão, para ele cuidar do jardim, para ele guardar o jardim. Mas mesmo assim, Deus, com toda a sua perfeição, ele viu a necessidade de fazer um ajuste. E aqui também eu já quero mostrar que eu enxerguei isso, a humanidade de Deus, como nós somos semelhantes a Ele mesmo. Aparentemente parece que assim, nossa, Deus errou então, por que Ele não fez o homem e a mulher? Mas é porque Ele fez o homem e a mulher, quando nós entendemos, tudo estava num só. Depois Ele dividiu, isso nós sabemos. Mas isso também me trouxe, eu tenho trabalhado isso comigo, eu tenho um perfil perfeccionista. E Deus ele está quebrando esse meu perfeccionismo. E isso ele já me trouxe também. Então Deus ele não errou. Ele não errou, porque Deus ele não erra, Deus ele é perfeito. E eu posso ver isso quando ele está construindo o mundo. Então, quando Deus ele nos coloca o desafio de realizar algo, não vai estar perfeito, isso vai ser aos poucos. E eu posso comprovar isso, sabe onde? Quando ele criou o mundo. Eu sempre falo que Deus ele tem todo o poder para ele dizer assim, haja mundo, pronto, ouve tudo, porque ele tem poder para isso, a sua palavra é poderosa. E todo o poder está na sua palavra. Mas o que ele fez? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7, que foi o sétimo dia que ele descansou. E o que isso significa para nós? Que Deus ele é um Deus de construção. Deus ele é um Deus de transformação. E que quando você vai olhar todas as etapas, todos os dias ele diz, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E aí eu já quero te alegrar para tudo aquilo que você está realizando, você vai ficar olhando e vai... Porque, na verdade, tudo é uma ideia. Tudo parte aqui. Deus, ele nos dá uma direção, ele coloca uma ideia, uma imagem na nossa cabeça. E se a gente for parar para contextualizar do modo natural, esquece. Gente, eu creio que é um tempo que Deus está nos chamando para cima. Porque o negócio aqui não está fácil. Então, vamos subir, já que a gente tem acesso, vamos dar uma de Jacó, subir lá igual como um anjo, entendeu? Então, é isso mesmo, Paulinho. Deus é um Deus de construção. Não dá para construir com aqui, sobe a escadinha lá, chama o anjo e olha de cima para baixo para construir. Porque, olha, ele nos entregou, ele colocou dentro de mim de fazer para construir algo. Olha que coisa extraordinária, meu Deus. Antigamente eu pensava, não, eu tenho medo, não dá. Não, porque não tem... Eu falei, eu não quero mais pensar. Na hora que a minha mente me puxa para o natural, eu já bato na minha cabeça e falo assim, bora subir, vamos subir, que eu sou do alto, eu não sou mais de baixo. Eu não sou de baixo. As coisas de baixo, para mim e para você agora, elas servem, sabe para quê? Para transformar, para mudar. E nós sabemos que nós somos o quê? Ativadores de mudanças. Ativadores de mudanças. Meu Deus, isso me empolga. Eu acredito que isso deve estar ardendo dentro de você para que venha explodir. Porque Deus ele está te chamando para dizer assim, vem Melissa, vem Henrique, vem Miriam, vem Paulinho, vamos lá transformar. O mundo espera a manifestação da glória de vocês. Eu não sei.
Eu sei o que eu tenho para mim, o que eu tenho que fazer, e não são coisas fáceis, são coisas difíceis. Se eu for olhar na minha mente natural, mas ao mesmo tempo, eu aquieto a minha alma, como nos ensinou Davi, aquieta-te, alma, eleva o nível da sua mentalidade, dos seus pensamentos e começa a entrar nesses pensamentos de Deus, na forma como Deus trabalha. E a forma como Deus trabalha, semelhante será a nossa. Então nós estamos aqui para transformar, não apenas transformar circunstâncias e situações, mas construir algo com Deus. E eu anotei aqui, só para a gente finalizar, que diante de tudo e todas as coisas, eu posso fechar dizendo isso, que Deus, Ele não é um Deus de obras incompletas. Ainda que aparentemente possa parecer que aquilo que Deus fez ou trouxe para a sua vida e está incompleto, esse exemplo aqui, ele me mostra que Deus, ele não é um Deus de obras incompletas. Ele é um Deus de construção, ele é um Deus de realização. E a partir do momento em que você entende que chegou o tempo de você viver determinadas promessas para a sua vida, como aconteceu, como eu falei, de Rebeca, não quer dizer que, fim, tudo perfeito, Hollywood, lembra que eu falei lá em Rebeca? Não, calma. Calma, aqui agora é o primeiro passo. Daí para frente é construção, daí para frente é realização. E eu não vou mentir, tá, gente? Às vezes eu pensava assim, que quando chegasse, pronto, acabou, estava tudo feito, eu não ia ter mais problema. Que nada, agora que começou. Agora que começou. Agora que a autoridade está nas suas mãos para você fazer cumprir aquilo que Deus já te falou, ó. Aquilo que Deus já te falou há anos atrás. Então, eu creio que chegou o tempo de construir coisas na minha vida e na sua vida. E pode ser coisas pequenininhas, pode ser coisas grandes, não importa. É tempo de construção, é tempo de transformação, é tempo de realização. E eu anotei aqui, para fechar, que eu coloquei assim: enquanto você não está entendendo nada, Deus está trabalhando, movendo a atmosfera, movendo pessoas, oportunidades e circunstâncias. Gente, beijo, tchau, porque depois dessa eu falei assim, meu Deus do céu, você é... Ai, meu pai, gente, desculpa a minha empolgação, mas é porque assim, ontem quando ele me trouxe, olha só, ontem quando ele me trouxe essa palavra, eu até esqueci da Rebeca, porque eu falei, não, eu tenho que compartilhar isso, porque eu sei que é algo que Deus, ele jogou assim em mim, que quando eu subi no púlpito para trazer essa palavra, eu me tremia inteira, porque assim, eu vi que aquela revelação me explodiu dentro de mim, e eu ainda vou mergulhar, e eu recomendo que vocês mergulhem nisso aqui, porque isso aqui foi só um fragmento do que ele disse para mim, hein? Se você, Paulinho, Mirna, Melissa, se vocês se aprofundarem nisso aqui, vão explodir coisas muito maiores. Só peço uma coisa, por favor, gente, compartilhem, tá? Compartilhem, compartilhem com as pessoas, porque assim, a palavra de Deus, aquilo que nós estamos conhecendo a cada dia de Deus, ela precisa ser compartilhada. Compartilhada. Repete, por favor. Eu não entendi, Mirna, o que você pediu para eu repetir. Tá, vamos lá. Qualquer coisa você escreve aí. Mas, enfim. Então, eu quero levar vocês exatamente para fechar, para que quando a gente pensa, tá? Quando a gente pensa que a gente está num sono profundo, porque a gente não está entendendo nada, Deus está transformando, mudando, colocando coisas dentro da gente, dentro de nós. É essa realidade. Ih, Mirna, foi pelo Espírito. Tem que pegar agora para... Você está falando do que eu falei, enquanto você não está entendendo, é isso? Enquanto você não está entendendo nada, Deus está trabalhando, movendo a atmosfera, movendo pessoas e transformando circunstâncias. Se foi isso, que foi a última coisa que eu falei, que eu li, está aí. Tá bom, gente? Então,
Eu quero... Agora, o que vocês forem me ouvir... Esquece, filha, agora você vai ter que assistir a live. Porque eu não lembro mais não, que muita coisa vem pelo Espírito. Então, gente, eu quero te motivar, não, né? Porque motivação para mim... eu sei que aqui é um momento em que nós somos motivados porque ele está relacionado a emoções. Mas eu quero te inspirar, porque inspiração ela vem de dentro. Então, eu quero te inspirar a viver essa nova realidade, porque é isso que eu tenho percebido. E outro exemplo que eu quero dar para vocês é que uma coisa eu tenho aprendido com Deus, porque eu acredito que nós somos testemunhos, né? Assim que a Bíblia diz, ide e sede meus testemunhos. Então, o testemunho, ele é compartilhado com o nosso dia a dia. Então, por que aquilo aconteceu comigo? Eu perguntei para Deus. Você acha que eu não perguntei? Perguntei sim. Por que aquilo veio para mim? Porque eu não estava pronta, natural, eu não estava pronta naquele momento. Eu estava em um evento e eu tive que levar a palavra profética. Eu não tinha preparado nada, mas o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou prestar atenção na atmosfera. Eu falei, Senhor, eu não sei qual é a palavra que você tem para profetizar, porque eu não posso profetizar, tem que vir de você. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou começar a observar a sua atmosfera, e é essa atmosfera que vai me mover para fazer aquilo que você quer fazer, porque eu não sou eu sou apenas um agente de transformação. E aí, você já pode pegar isso aí para você. E eu já tenho esse perfil de observadora, por isso que eu sou estrategista, e eu entendi que Deus é estrategista. Então, o que eu fiz? Eu comecei a observar o ambiente, a atmosfera, entender o que ele estava querendo dizer, de repente ele, bum, jogou para dentro de mim essa palavra. E aí eu falei, óbvio, mas eu sei que tem muito mais, por isso eu quis compartilhar com vocês. Então, mergulhem nessa palavra e deixe Deus trazer transformações de dentro para fora, porque são essas coisas, são essas revelações, aquilo que Deus vai fazer através de você, que vai impactar o mundo e que vai dizer que realmente no meio do caos, no meio dessa situação caótica, o povo de Deus está prosperando, está crescendo, está avançando, está realizando, está criando, porque para Deus, e que nós, como somos a sua imagem e semelhança, não tem caos, não tem caos. Se tem caos, vamos transformar em parceria com Deus. Então é isso que eu quero é isso que eu queria trazer para você. Eu creio que isso era o que Deus queria trazer para você, mas que você mergulhe também nessa revelação que Deus disponibilizou para mim e para você. Amém? Então vamos orar para fechar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, por essa palavra, Senhor, por essa revelação, por esse entendimento. Pai, eu sei que através dessa palavra, através dessa revelação que você trouxe para mim, ela não é apenas minha, porque ela é uma semente multiplicadora. E eu quero ativar, Pai, agora no reino espiritual, que toda necessidade que estiver que seja necessária para mim, que exista no meu contexto natural e no contexto de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra, ela venha explodir para trazer, Pai, uma mudança, para trazer uma provisão e uma transformação de uma necessidade para uma realização. Que isso seja ativado, Pai, na minha vida e na vida de todos aqueles que estão a ouvir essa palavra que você trouxe. Que seja ativado, que seja feita as conexões de tudo aquilo que precisa, as situações, as circunstâncias, as pessoas, o suprimento de tudo aquilo que precisa para que nós possamos realizar o caos em provisão e em luz, para que a tua honra e a tua glória seja vista e reconhecida através das nossas vidas, de que nós somos um povo que andamos com Deus e realizamos obras extraordinárias com esse Deus grande e poderoso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Tenham um dia extraordinário, que essa semente venha explodir dentro de você. E eu digo para ti, digo para você, não temas, vai que Deus é contigo. Os dias agora são dias de desafios, eu acredito que até Jesus voltar, mas para a gente não.
tá? Vão ser dias difíceis, mas para nós não. Vão ser dias que, ó, vamos para cima, manifestar a glória de Deus através das nossas vidas, através do nosso trabalho, através daquilo que nós fazemos e tudo que realizamos. Amém, gente? Então, um beijo. Desculpa aí pelos improvisos, mas que tenham um dia extraordinário e transformem aquilo que é impossibilidade em algo tremendo e poderoso para manifestar a glória de Deus na sua vida. Amém? Então, um beijo. Vou deixar salva aqui a live. E aí, depois, se você quiser ouvir de novo, você ouve e compartilha. Tá bom, gente? Então, um beijo, uma semana abençoada e fiquem com Deus.